Eu sou a Neuza, eu sou do povo Guarani Nhandeva. Meu nome indígena é Cunhã Taquaporã. Eu sou vice-cacique aqui na terra indígena Tecorradiaú, conhecido mais como Rio Pequeno, que fica aqui no município de Paraty, estado do Rio. E eu vivo numa área de retomada, né? A Tecorradiaú a gente fez em 2000 a segunda retomada. E desde então a gente vem desenvolvendo vários trabalhos na terra indígena. Uma delas é a parte que mais me encanta, é a parte que eu mais gosto. E é um projeto muito importante para mim, que é um dos projetos, né, que eu tenho, que se chama CAGUA, Reflorestamento, né? A gente está numa área de 2.370 hectares, mas infelizmente meu povo ocupa apenas 8 hectares desses 2.370. E a gente vê o quanto Tecorradiaú é belo, bonito, tem abundância em água, né? Abundância em natureza, animais silvestres, plantas medicinais. E nós, quando povos indígenas, a gente é muito conectado à natureza, né? O nosso sangue são as águas nascentes da mata, né? Nossas veias são as raízes dessas árvores gigantes que está aqui. Então a gente não vive sem ela. Então o projeto nasceu disso, da necessidade da gente ter aqui no Tecorradiaú saúde. Nós chegamos a plantar no início, né? Esse projeto foi herdada. Ela não é minha. Ela é o projeto que era do João, né? Meu irmão que foi assassinado em 2018. E dali eu fui crescendo, né? Meus pais, também meus avós, meu irmão ensinava muita gente a plantar. A gente criança plantava, porque ele falava assim, as crianças vão crescer junto com as árvores. Então a gente que plantava. E até hoje a gente mantém essa tradicionalidade do plantio. E daí então, quando o João foi assassinado, a gente, Rio Pequeno, ficou em luto durante 1 ano. A gente saiu de todos os movimentos, eu estava grávida da minha primeira filha, era uma gravidez muito difícil. E dali então, depois de 1 ano, eu sofri uma tentativa de homicídio. E logo no mesmo período, no mesmo ano, meu sobrinho sofreu tentativa de homicídio aqui dentro do território. E ali eu senti a necessidade de denunciar isso, sabe? Eu sempre fui uma pessoa revoltada, porque não suporto injustiças. Então aquilo ali me revoltava, eu falei assim, eu não vou me calar, eu não vou ser morta porque eu tenho minha filha. E dali eu comecei a fazer as denúncias. E depois, em 2020, foi em auge, né? Toda a violência brutal na terra indígena Tecorradiaú, no estado do Rio de Janeiro, dominado pela milícia, as ameaças foi direcionada, vinda da milícia, a especulação imobiliária, né, da política de Paraty, né? E dali eu comecei a sofrer muito pressão política. E dali eu falei assim, nossa, eu vou explodir, eu vou morrer, né? E quando eu sofri a segunda tentativa de homicídio, foi quando um cara apontou uma arma para mim dentro de um supermercado. Eu falei, para mim aquilo ali tinha acabado, acabou tudo para mim ali, né? E eu estava com a minha sobrinha de 11 anos de idade comigo. Só deu tempo de eu virar ela assim para trás. E ali o cara apontou uma arma para mim, eu lembro até hoje, assim, eu peguei e falei assim para ele, atira, porque vai ser a única oportunidade que você vai ter de apontar essa arma para mim. E aí ele saiu e foi embora. E dali eu vim a fazer todas essas denúncias.
Fui para a ONU, denunciei para o Ministério Público Federal, joguei na internet. Eu falei assim, isso não vai ficar impune, não pode mais ficar impune essa perseguição de racismo enraizado nessa política suja do nosso país, onde mata mulheres, crianças, grávidas. E eu estou lutando apenas por conta que existe uma Constituição Federal, a 231. Ela existe há 36 anos agora, né? Pouco tempo, que foi conquistada pelos povos indígenas. Eu não estaria lutando por qualquer coisa assim, não é uma qualquer coisa para lutar, né? Então, existe uma história que está sendo apagada, que querem apagar há 524 anos. Com a invasão europeia, não, Pedro Álvares Cabral descobriu. Não, ele invadiu uma terra indígena, dizimou povos indígenas, há sangue nesses territórios. Vários povos foram extintos e fizeram a miscigenação que hoje não são indígenas, né? Por que não o índio não pode ter cabelo cacheado, pele negra, olhos verdes, porque os europeus eram assim, né? Brancos, olhos verdes, azuis, né? Então, dali também eu sofri muita pressão psicológica. Teve uma época em 2020 que eu falei assim, eu sou o problema aqui. Então vamos resolver esse problema. Será que se eu morrer hoje, acabaria o problema? Então aquilo ali foi alimentando. Então assim, os danos que o Estado brasileiro causa de impacto na vida dos defensores dos direitos humanos indígenas são danos irreparáveis. Porque na minha vida não houve uma reparação e nunca mais vai ser reparada. E dali eu me isolei. Eu falei assim, para mim chega, acabou. Para mim acabou. Meus pais não estavam entendendo, a comunidade não entendeu o que tinha acontecido comigo. Eu fui para minha casa, distante daqui, aqui dentro da terra indígena, toda fechada, mata pura. Eu estava grávida da minha filha, da Maia, da minha segunda menina, e dali eu fiquei dias lá. Eu e a Sofia, minha única filha, não estava me alimentando mais, só dava o básico para minha filha se alimentar. E eu não conseguia dormir, eu tomava muitos remédios, não conseguia dormir. E teve um dia que eu tomei 20 comprimidos, e aí eu acordei no hospital, que meus sobrinhos me socorreram. Minha filha salvou a minha vida, minha filha de 4 anos, 3 aninhos, né, a Sofia tinha. Ela veio correndo para minha mãe falar para minha irmã, dizendo que a mamãe estava passando mal e não estava mais acordando. E aí depois de 3 dias, eu saí do hospital, aí os médicos falaram, não, vamos ter acompanhamento psicológico, eu voltei para minha casa. E dali foi o momento que eu resolvi me conectar de novo com a minha ancestralidade. E aí lá de cima tem uma visão muito bonita, você vê todo o território. Eu falei assim, para que tanta terra? Né? Que o branco fala isso, para que tanta terra para os indígenas? Como que eu vou justificar num discurso onde eu vou impactar as pessoas? Né? Como que eu vou explicar para as pessoas que essas terras é minha vida? E dali eu comecei a plantar de novo. Dali surgiu. Dali surgiu o projeto do João de novo. E eu falei assim, quando a gente ama alguém, eu mandei um áudio para uma amiga. O nome dela é Mariana Recalde. Ela me mandava mensagem todos os dias para saber como é que eu estava. Eu mandei um áudio para ela 4 horas da manhã. Eu falei assim, eu amo demais alguém, só que eu não sabia quem era essa pessoa. Aí eu falei assim, quando a gente ama, a gente protege, né? Quando existe, por exemplo, um relacionamento, né? Você dá presente, você agrada.
E dali eu descobri que eu amava Tecorradiã, porque tudo que eu fazia era só um presente que eu estava dando para a terra, sabe? A plantas, os 6.000 palmitos Jussara que a gente plantou aqui. 3.000 árvores nativas. Naquele ano eu plantei grávida da minha filha de 8 meses. E dali então eu falei assim, pronto. Esse é um dos motivos que eu vou ter que continuar a minha luta, né? O amor que eu tenho pela vida que me dá, que é a natureza. Então eu peguei e falei assim, eu vou plantar esses 3.000 árvores nativas, mas eu não sei como. Mas essa seria a última plantio, o último plantio que eu faria antes do processo demarcatório. E aí, meus pais falaram, você não está bem, você precisa se tratar, precisa de médicos. Eu comecei a limpar, comecei a roçar sozinha. Eu fui envolvendo a comunidade. O meu sobrinho foi lá e falou assim, não, minha tia está grávida, né? Aí o pessoal viu que eu estava levando a sério o meu trabalho, eles começaram a trabalhar junto comigo. E dali a gente começou a voltar a resgatar o trabalho que o João tinha deixado. E daí a gente começou a plantar tudo de novo. Então a terra indígena Tecorradiã, ela passa por um processo violento, mas é da violência que surge a nossa luta também, né? Nunca que o branco vai entender por que os indígenas querem terra. Por quê? Porque nós não temos o mesmo amor que o branco tem pelo dinheiro. O branco tem amor pelo dinheiro. Retira nossas riquezas naturais, leva os prédios, os carros, são toda riqueza natural daqui da floresta. Só que, será que vocês, branco, vai se alimentar do dinheiro? Vai se alimentar da pedra? Vai se alimentar do carro? Vai se alimentar, né, dos prédios na cidade? Não vai. Jamais vai. Então, por isso, existe a necessidade dos brancos ao todo, digamos assim, de todas as pessoas que existem no planeta, que precisa esse olhar para o meio ambiente. Olhar para o meio ambiente e olhar para os povos indígenas. E dali surge também a nossa pré-candidatura hoje. A nossa pré-candidatura é uma forma de reeducar as pessoas, de como de fato implantar políticas públicas para as pessoas. Para as mulheres, para as crianças, né? Para os homens, os idosos, que precisa de fato. Gente, é um absurdo que a gente vive ainda até hoje. Pessoas na periferia, mulheres indígenas, mulheres negras, pretas, que não têm o que dar de alimento para sua família. Um país tão rico, né? Um país mais rico é o Brasil e a gente não consegue entender isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente justifica também a ganância, né, dessas pessoas. A gente vê 5% apenas existe mulheres dentro da política. Um machismo estrutural enraizado total, né? E a gente precisa fazer essa diferença. Por isso que é importante que as aldeias, as terras indígenas tenham essa visibilidade, que as pessoas venham conhecer os territórios, venham fazer parte da vivência dos povos indígenas. Né? Hoje é muito fácil você criticar o indígena e falar, tem índio, usa iPhone, anda de carro. Ué, mas não foram um branco que trouxe o iPhone para as terras indígenas? Não foram vocês que criaram os carros? Por que a gente vai andar a pé e vocês de carro? Não faz sentido, né? Então, essa ironia que o branco ainda cria na mente precisa acabar, porque a gente não está falando não só de racismo, nós estamos falando de vida, da crise climática que a gente está vivendo. E essa crise climática vai afetar só os brancos? Não, afeta os indígenas também. Afeta as pessoas mais pobres da nossa sociedade. Porque o rico que cria uma usina nuclear, um empreendimento caríssimo,
mora fora do Brasil, a família está fora do Brasil, são todos europeus. Mas e a periferia que não tem família e não tem como pegar um helicóptero e sair voando? Essas pessoas estão morrendo, essas pessoas são enterradas, como aconteceu em Rio Grande do Sul. Pode acontecer em qualquer canto do nosso país. Aqui em Paraty, existe em abundância riquezas naturais, que cria olhares, chama a atenção, né, da especulação, chama a atenção dos deputados, principalmente do bolsonarismo, que domina uma cidade e ainda gera em torno, né, dos povos indígenas. Então, a nossa luta do Teco Radiano não é só uma luta, não pode ser só uma luta nossa, tem que ser uma luta do município, tem que ser uma luta do Estado, tem que respeitar os verdadeiros donos dessa casa, que somos nós, somos a geração dos indígenas, os indígenas é a geração milenar, né? Nós temos conhecimentos que até hoje a gente vem mantendo. A gente consegue viver, né, com tudo isso que a gente está hoje protegendo. Então a gente também, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem 8 terras indígenas e nem todas são demarcadas. Então, as pessoas precisam de fato entender o porquê da demarcação. Eu acho que essas são as justificativas que eu estou trazendo, é um dos exemplos. Então é necessário uma mobilização nacional, internacional de proteção aos povos indígenas. E a gente vê, né? Hoje a gente tem um ministério, hoje a gente tem deputada, hoje a gente tem várias pessoas, né, se envolvendo politicamente. É um espaço que a gente precisa de fato ocupar. Mas a gente também não está aqui para negociar nossos direitos, né? Falando do marco temporal, que é um crime contra os povos indígenas. Não existe, tem que haver um marco temporal, sim, para os brancos parar de violar os direitos dos povos indígenas. Tem que ter um marco temporal onde paralisa assassinatos e perseguição dos povos indígenas. Isso deveria ter, mas paralisar os processos demarcatórios, isso é violar a Constituição Federal. Então, quando fala da pele e da morte, a gente traz isso. É, de fato, extinguir os povos indígenas. E a gente está aqui apenas para reeducar as pessoas e da gente sobreviver em conjunto. A gente já mora no mesmo país, né? Já moram todo mundo juntos, branco, negro, quilombola, indígena, comunidades tradicionais, ribeirinha, pescadores. Então, por que não a gente proteger o que é nosso? As riquezas naturais, né? Então, eu queria trazer um pouquinho disso. Então, a gente... É sempre um prazer falar, né, da nossa cultura, as nossas línguas, nossas comidas tradicionais, né, nossos cantos, nossos rezos, a nossa crença. Quando uma mulher indígena vem falar, não é só uma pessoa que está falando toda a natureza, está falando todas... a vida espiritual vem nessa força, porque se não fosse aquela força da natureza, eu não estaria hoje aqui forte, porque, como eu falei, né, os danos causados na vida de uma pessoa que sofreu, passou a vida toda. Eu tenho 34 anos, que eu sou violada dos meus direitos durante todos esses anos. O que eu me tornei, ou o que o europeu tornou os povos indígenas? Em quê? Né? Muitas pessoas perguntam isso para a gente, assim, como você consegue, fala a sua história, mas assim, e a pergunta para os europeus, né? O que vocês estão fazendo com os povos indígenas? Então é isso. Awete, Gujeweta.